Afinal, por que devemos estudar arte? Nós, durante toda a nossa vida, nos deparamos com as mais diversas tipos de manifestações de arte, muito voltado ao entretenimento, principalmente, ou então, desde a escola, desde pequenininho, fomos obrigados a fazer desenhos, de sol, de casa, de árvore, ou aprender a fazer mágica, professora, pedagoga, ou conhecer as cores quentes, sempre estudando a arte. Mas afinal, por que ela é tão importante? Por que a escola, que é o responsável, o órgão responsável por transmitir a cultura, pensa que a arte é necessária para a civilização como um todo? Aí que tá. A arte ela não só é um elemento da cultura, mas ela entra como um dos pilares da cultura, juntamente com filosofia, religião, a arte e a ciência. Todas as culturas, todas as civilizações possuem esses quatro tipos de manifestação de cultura, onde a arte se insere. Mais que isso, a arte durante muito tempo, até ela chegar no nível que ela é hoje, apenas como um entretenimento, ela foi responsável pela própria manutenção de muitas civilizações, como por exemplo no Egito Antigo, quando você chamava o escultor que esculpia a sua imagem, o status era a mesma coisa do que dizer chame aquele que eterniza. Eternizar a imagem para o homem do Egito era como eternizar a sua própria alma. Por isso existiam as múmias, depois a arte surgiu para reforçar essa manutenção. A arte do Egito é chamada de uma arte para a eternidade. Então, a arte é importante estudar porque ela vai nos fazer o quê? Se tornar homens com visão de mundo, homens mais completos, capazes de contextualizar, de ter uma sensibilidade estética que nos ajudará em qualquer ramo que escolhamos trabalhar. Se eu sou capaz de apreciar uma arte, de contextualizar uma arte, com certeza serei um melhor profissional, não importa se eu seja um médico, um advogado, um engenheiro. Importante dizer que eu não preciso ser artista para entender de arte. A arte, ela existe em alguns aspectos para você, o seu aprendizado. Você pode saber produzir, saber apreciar e saber contextualizar. Se você souber apreciar e saber contextualizar, nossa, isso vai ser muito enriquecedor para a sua formação pessoal. Então, alguns pontos importantes. Por que devemos estudar a arte? Porque a arte ela é consequência do momento histórico. É por detrás de uma pincelada, de um gesto, ou de uma escultura, ou de um som, de um acorde musical. O que está por trás disso? Um contexto histórico, de uma descoberta que o homem passou por um longo processo para chegar até aquele produto artístico. Também por detrás de cada gesto musical, de cada produção musical ou artística, está o que? A cultura. Por meio da arte, nós somos capazes de compreender a cultura daquele artista que a produz. Por isso, quando a gente escuta uma música que às vezes a gente acha simples, que fala como Asa Branca, que conta a história do sofrimento dos nordestinos, você entende a própria existência daquele povo. A sua crença religiosa, a sua fé de que as coisas vão melhorar, de que ele sofre, mas que ele precisa buscar o sustento em outro lugar para depois regressar um dia. Por detrás da arte, então, existe uma cultura e por meio da nossa apreciação nós conseguimos entender ela. Se o artista é algo que vem de uma formação acadêmica, ele estudou nas melhores academias de arte, ou é praticamente um cientista artístico, nós conseguimos entender que a cultura dele é uma cultura chamada erudita, que ele pertenceu a um determinado movimento, a um determinado lugar, a uma determinada escola, a uma determinada visão de mundo. E isso a arte nos permite compreender. Se nós compreendemos isso, nós compreendemos a sua época, a sua ciência, o seu pensamento, a sua visão de mundo. E terceiro, a arte ela é uma filosofia em símbolos. Aquele símbolo, seja
a forma, seja a cor, seja o desenho, seja a melodia, a composição das notas, dos acordes, não é algo imparcial. Por detrás de cada movimento artístico existe um pensamento filosófico, né? Quando um artista busca, por exemplo, no Renascimento, uma proporção, uma beleza, né, uma coisa matematicamente calculada, ele está querendo dizer que ele tem um pensamento racionalista, que todo o pensamento dele é guiado a partir da razão, e que a beleza está exatamente nisso, nas proporções das partes identificadas pela razão, né? Em períodos, depois as coisas vão mudando, no período barroco. No período barroco, a proporção ainda continua, porém elementos místicos, né, emotivos vão acontecendo por fruto por exemplo, da Contra-Reforma Católica. Todo aquele simbolismo ele é fruto de um pensamento, de uma filosofia que está ali colocada em símbolos. Né? O outro exemplo, ao contrário disso, são as obras que são pensadas não em ordenar, mas em desordenar. Quando a gente vê uma obra, né, toda que o nosso sentido não consegue captar a ordem, que ela é toda bagunçada, toda, né, emaranhada, a gente entende que ali está um pensamento o pensamento daquele que não acredita que a beleza é algo objetivo e quase certeza que também não acredita que existe uma verdade absoluta ou que existe uma moral objetiva, né? Acho que a moral é apenas uma regra que é estabelecida pela sociedade para dominar as pessoas. Muitas vezes isso acontece. Então, por isso que a arte, a gente entendendo a arte, a gente entende o pensamento do artista. O pensamento, a sua cultura e o seu contexto histórico. Muito bem, espero ter colaborado de alguma forma com esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você fica à vontade, pode inscrever no canal que eu vou muitas vezes fazer vídeo nesse sentido para auxiliá-los. Um grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau.